Galera, nesse vídeo eu quero falar para vocês a minha opinião sobre as três únicas formas de ficar rico com criptomoedas. Formas honestas, formas possíveis para a maioria das pessoas. Claro que algumas até quero discorrer quais as vantagens e as desvantagens dessas três formas, qual que você deve escolher que é mais compatível com você. Então é disso que eu estou falando aqui. Já vamos quebrar um negócio aqui. Ficar rico é muito subjetivo, cada pessoa tem uma definição de riqueza. Então, para a gente deixar claro o que eu quero dizer com isso aqui, é ganhar muito dinheiro, talvez você se aposentar, você não se preocupar mais com dinheiro, tá? E também esse vídeo não é uma promessa barata para você que você vai ficar rico de qualquer forma, que isso aqui vai acontecer em 1, 2 anos, talvez nem em 5 anos, tá? Eu aposto muito mais no jogo de longo prazo, mas eu nem vou ficar dando spoilers para vocês aqui. Vamos direto para o conteúdo que vai fazer sentido o que eu estou falando. A primeira forma que, na minha opinião, você pode ou as pessoas buscam ficar ricos é usando de especulação, é especulando. E aqui eu quero deixar bem claro algumas coisas. Eu acho que dá para a gente encaixar especulação principalmente com altcoins, com alavancagem e com o DeFi. O DeFi, apesar de ele não ser de fato uma especulação, você consegue fazer várias operações de arbitragem ou fazer pools de liquidez que de certa forma elas são muito mais para te fazer renda passiva. Eu coloquei elas aqui como especulação, até porque eu acho que existe uma diferença entre especular e aqui eu vou colocar investir em Bitcoin ou poupar, porque eu sei que tem muito ignorante aqui que quando eu falo investir em Bitcoin, ele fala que eu estou usando o termo errado, porque eu deveria estar usando o termo poupar, mas indiferente disso. O que que eu quero dizer com essa diferença aqui? E a gente vai voltar em cada uma dessas das três formas aqui que dá para você especular. Quando eu digo especular, eu digo exclusivamente quando você busca um caminho de ganhar mais dinheiro de uma forma mais rápida, correndo maiores riscos. Isso daqui vai te forçar a tomar muito mais risco. Geralmente envolve operações de curto prazo, então você, entre aspas, se tornar um trader, que eu acho um termo no português ridículo. Mas, resumindo, ele vai te forçar a virar um bobo atrás de prever o mercado. Você vai estar tentando ganhar mais do que o mercado te entrega. Altcoins, aqui as pessoas, em teoria, querem ficar ricas ou buscam ficar ricas e sim, é possível ficar rico com altcoins. Muita gente ficou. Eu seria retardado se eu viesse aqui e falasse que não é possível, apesar de não ser um caminho que eu gosto, realmente é possível. Então, você comprar altcoins em períodos de baixa muito extrema ou quando essas moedas são lançadas, você pode sim comprar uma moeda que, de certa forma, foi uma grande gema. Você comprou, ela estourou, fez mil x, até mais 10.000x. De fato, você consegue ficar rico. Muita gente ficou na história rico com as altcoins. Só que ela, na minha opinião, ela é muito mais provável de você perder dinheiro com ela do que você ganhar. Por quê? Pensa comigo racionalmente. Para você fazer muito dinheiro com altcoins, você tem que ter alguns fatores estarem alinhados. O primeiro é que você tem que comprar geralmente quando o mercado está para se posicionar para começar uma alt-season. Você não faz sentido você se posicionar pesado em altcoins quando a alt-season já começou. Segundo ponto, as alt-seasons são cada vez mais improváveis de acontecer e muita coisa tem que estar alinhada, até mesmo na questão de política monetária de vários países para que uma alt-season aconteça. Terceiro ponto que altcoins acabam sendo desfavoráveis é que, primeiro, você tem que acertar a moeda perfeita e você tem um dinheiro limitado para acertar a moeda perfeita. Vamos dizer que você tenha, cara, 100 mil reais para colocar em altcoins. Nos últimos 3 a 4 anos, se você distribuísse de forma igual em várias moedas esses 100 mil reais, é bem provável que a maioria teria dado muito mais prejuízo e a moeda boa, que talvez até fez realmente um resultado muito bom, ela não foi suficiente para cobrir o prejuízo que você teve nas 99 moedas, entende? Até mesmo quando você acerta a moeda correta, você, de certa forma, tem um ganho diminuído por causa da distribuição que você fez, da diversificação extrema.
E ao mesmo tempo, se você quer de fato fazer muito dinheiro, você, que não eu falei, você vai ter que colocar um dinheiro grande em uma moeda que você tem muita certeza que vai subir. E cara, nos últimos anos, o pessoal achou, por exemplo, que a Solano ia ser uma dessa. Não foi. Ela deu muito mais prejuízo, muito mais dor de cabeça para a maioria das pessoas do que as pessoas acharam. Outra coisa, olha esse gráfico aqui. Esse gráfico é basicamente a capitalização de mercado das altcoins, excluindo o Bitcoin, o Ethereum, que seria a segunda maior criptomoeda, e tirando as stablecoins, então o SDT ou SDC. Isso daqui é quanto de dinheiro o mercado está movimentando, quanto de dinheiro está entrando. E você vê que desde 2021, que foi o último topo do ciclo passado do Bitcoin, simplesmente o mercado nunca mais bateu máximas históricas em questão de capitalização de mercado. Isso quer dizer que nunca mais entrou tanto dinheiro em altcoins como foi em 2021. Ele chegou a bater 1 trilhão de capitalização e agora está em 622 bilhões. Mas moral da história, não está entrando tanto dinheiro mais em altcoins. Isso pode ser por vários motivos, talvez pela maturidade do próprio Bitcoin, que puxa muito mais dinheiro agora, não mais de varejo, só que de instituições, de bancos, de fundos, de ETFs de fato. Então o player institucional está entrando muito mais e ele não vê as altcoins com tanto interesse quanto uma pessoa física vê. Outra coisa, essa linha azul ela reflete o balanço do Banco Central americano, do Fed. Isso daqui, vamos resumir de uma forma muito simples, daqui é dinheiro sendo impresso e injetado na economia, é aumento de liquidez. Isso daqui, se você quer alguma resposta um pouco mais complexa, é compra de título público no mercado secundário pelo Banco Central americano. Então ele está injetando liquidez para os bancos. Se eles têm mais liquidez, eles conseguem fazer empréstimos mais fáceis, eles conseguem tomar mais risco. Então a liquidez dos bancos fica mais facilitada, fica maior. E geralmente, quanto mais liquidez disponível, mais dinheiro vai para mercado de risco, e aí por isso que teve essa explosão gigantesca pós-pandemia, porque tinha muito dinheiro novo sendo injetado na economia. Esse foi um dos grandes motivos por que a alt-season aconteceu e também o grande motivo da alt-season não ter acontecido nesse ciclo, porque você vê que o balanço do Fed ele está diminuindo esses títulos impostos. Isso quer dizer que ele está drenando liquidez, tanto que o mercado bancário dos Estados Unidos passa por um momento de um enxugamento muito grande de liquidez. Isso daqui agora vai começar a acabar, inclusive começou a aumentar de novo. Eles já estão num quantitative easing, que seria uma compra de títulos um pouco menor, porém até abril, se não me engano, eles vão começar a comprar mais. Aí depois ninguém sabe se eles vão continuar comprando muito forte. Mas assim, esse é o grande problema das altcoins. Nos últimos 4 anos, a maioria das altcoins deu prejuízo, algumas puxaram uma valorização boa, só que a maioria ficou num prejuízo muito grande. Você pega até mesmo Ethereum, Solana, outras moedas grandes não tiveram um desempenho satisfatório, não valeu a pena você ter altcoins, valeu muito mais a pena se você olhar o par das moedas. Muita gente fala da Caspa, cara, pelo amor de Deus. A Caspa, aqui ó, da Caspa, o pessoal fica comentando da Caspa nos meus vídeos, e cara, ela tá muito negativa em relação ao que ela já foi. Isso aqui é o par Bitcoin, ela compra menos Bitcoin hoje do que comprava no passado. Mas chega de falar de altcoins, tá? Alavancagem também, qual que é o problema aqui? Você vai estar arriscando seu patrimônio inteiro, você corre risco de ser liquidado, isso muitas vezes vai acontecer cedo ou tarde, e aí você vai perder todo o seu dinheiro que você colocou como margem aqui. Esse é o grande problema, você arrisca perder todo o seu dinheiro nessas operações de alavancagem. Por isso que eu acho que ela faz parte da especulação. Muita gente consegue de fato fazer dinheiro com alavancagem, obviamente se você acerta o timing, se você acerta o momento, se você tem margem suficiente, você consegue fazer uma operação que vai te dar lucro. Não estou falando que é impossível. E o DeFi aqui, eu acho que os grandes problemas são na questão de você acabar fazendo muitas pools de liquidez que vão ter o risco de perda impermanente, então você vai muitas vezes ficar com menos moedas do que você estaria no começo, e isso quer dizer que você vai estar muitas vezes perdendo moedas boas por uma rentabilidade que, se você faz a conta, contabilizando a desvalorização das moedas, não vale a pena. Eu não sou especialista em DeFi, não vou vir aqui falar um monte sobre DeFi, não é o meu estilo de investimento, eu não acho que faz sentido para a maioria das pessoas, sendo bem sincero.
Talvez aqui DeFi você consiga fazer alguma operação de empréstimo, de lending, que você ganha algum retorno, uma renda passiva. Pode fazer sentido, você consegue rentabilizar até 10% às vezes com stablecoins. É uma renda legal, só que, cara, você não vai colocar uma parte relevante do seu dinheiro nisso daqui. Você quer mais, provavelmente você vai querer mais. Até falando sobre a questão de alavancagem e liquidações, a maioria das pessoas vão ser liquidadas cedo ou tarde e isso vai significar perda total daquele patrimônio aplicado. Eu não gosto disso daqui. Eu acho que isso daí é uma questão das pessoas buscarem operações de curto prazo, de médio prazo, tentar fazer dinheiro prevendo o mercado, buscando prever movimentos e se posicionando com antecedência para pegar esses movimentos. Eu acho que isso daí é uma pura glamorização e romantização do que é ser o trader. Isso aqui veio muito daqueles filmes de trading, filmes de investidores famosos da bolsa. E isso aqui reflete uma realidade que 99% das pessoas nunca vão viver e 99% dos grandes investidores do mundo, e aqui eu nem estou falando mais de criptomoeda, de Bitcoin, 99% dos investidores do mundo, eles não fazem toda essa glamorização, essas análises em gráficos, todas essas tentativas de previsões, eles simplesmente compram bons ativos, eles aguardam, eles não ficam fazendo excesso de análise. Tudo isso criou uma profissão do trader glamorizada, como se fosse aquele cara que está em Mônaco com um monte de mulher numa lancha e com champanhe estourando. É isso que a pessoa acha que vai acontecer com ela quando ela entra na vida de trading. E a realidade é que, cara, de 100 pessoas, não, vamos falar real mesmo. Eu já cheguei a conhecer muita gente desses mercados de trading. De 1000 pessoas, talvez 2, 3 vão viver disso daqui. São pessoas extremamente fora da curva. Me desculpe falar, mas provavelmente você não é essa pessoa. E até essas pessoas, cara, eu não sei até onde vai isso daí, sabe? Até onde essas pessoas realmente fazem o que elas dizem fazer de dinheiro. Então, é possível você ter resultado com essas estratégias? Claro que é, cara. Você pode ficar rico nisso daqui, só que, na minha humilde opinião, é o pior caminho que você pode escolher, porque ele depende muito mais de sorte, e não só de sorte, mas estatística. A própria estatística desmente que você vai ter resultado com isso daqui. E eu acho que não faz sentido você escolher o caminho que 99% das pessoas vão falhar, porque você está numa ilusão que você talvez seja 1% e, cara, dificilmente você vai ser. Por que não escolher um caminho um pouco mais saudável, que não depende de você estar certo no curto prazo, que você pode continuar seguindo tua vida, simplesmente porque as pessoas querem um caminho mais fácil, só que o caminho mais fácil, muitas vezes, ele é muito ilusório. E é isso que eu acho, por isso que eu acho que até o caminho mais correto seja você investir e poupar. Eu acho que esse é o segundo caminho e talvez o mais fácil para a maioria das pessoas de como ficar rico com criptomoedas. Nesse caminho, você vai se posicionar principalmente em ativos consolidados. E aqui no mercado de cripto, que é o foco desse vídeo, vai ser Bitcoin. Não adianta você falar de Ethereum, não adianta você falar de outras moedas. Ativo consolidado no mercado cripto é puramente o Bitcoin. Por isso que eu sempre falo, 90% pelo menos do teu patrimônio, se você quer colocar em Bitcoin, em criptomoedas, tem que estar em Bitcoin, não adianta. Você vai aguentar mais facilmente as quedas, você vai ter mais tranquilidade, você vai ter mais paz, você vai conseguir aguentar momentos de crise muito mais tranquilo. E que nem eu falo em outros vídeos, é sempre uma troca. Você tem que ter noção que em algum momento você vai começar a trocar paz por uma expectativa de rentabilidade que geralmente não acontece. A maioria das pessoas que buscam uma rentabilidade maior do que a média do mercado, e aqui a média eu digo o índice de referência, que é o Bitcoin, elas não conseguem bater ele. Quando batem é por 1 ano ou 2, no longo prazo é insustentável. Entenda isso. Gestores de fundos, pessoas que vivem de mercado financeiro não batem os índices de referência com mais de 1 ou 2 anos de duração. Elas não conseguem fazer isso. Não é você, no seu quarto, sem informação privilegiada nenhuma, que vai fazer isso. Por isso que eu acho que você tem que aceitar que você não vai prever o mercado e você não precisa mais prever o mercado para fazer dinheiro. Você pode ter uma estratégia de longo prazo, que você tem um foco no longo prazo e ainda assim fazer muito dinheiro com consistência, com paz
e com paciência. Eu acho que isso aqui é o que a maioria das pessoas que estão aqui querem buscar. Só que tem um grande problema nessa estratégia, que aí é um balde de água fria para você, que eu acho que faz sentido você aceitar isso daqui também. Você provavelmente só vai ficar rico com essa estratégia, com essa forma, né, de investimento, se você conseguir poupar um dinheiro relevante. O que eu quero dizer com isso? O cara ganha um salário de R$ 1.500, um salário mínimo, e o cara acha que vai ficar rico porque ele comprou R$ 100 de Bitcoin. Me desculpe, é muito difícil. Você talvez ficaria daqui 50, 60 anos. A maioria das pessoas não querem esperar todo esse tempo. Por isso que eu sempre falo aqui para vocês a importância de você não esperar que o Bitcoin seja a única salvação dos seus problemas. Se a tua vida está nesse estágio, e eu imagino que a maioria das pessoas que estão aqui não estão nesse extremo, pelo menos, você vai ter que tomar um jeito de ganhar mais dinheiro. Essa é a pura realidade, cara. Eu não sou o vendedor de mentiras, eu não gosto de ser o cara que vai falar para você que você vai ficar rico com Bitcoin, porque tudo vai colapsar no mundo e com teus R$ 1.000 investidos você vai ficar rico. Não vai, eu sou o cara que vai te influenciar e te incentivar a buscar um dinheiro mais relevante. Se você consegue poupar R$ 2.000, R$ 3.000 por mês, R$ 1.000, cara, isso sim é um dinheiro relevante para você começar a poupar e que vai fazer diferença no acumulado e que o tempo vai jogar a seu favor. Aí que começa um jogo interessante em que você poupa dinheiro relevante, não R$ 100, mas cara, R$ 1.000 já é um dinheiro muito bom. E aí você começa a ter as vantagens de estar nessa estratégia aqui para ficar rico de fato. E rico de ter um patrimônio, não de ganhar uma vez e não conseguir ter consistência, sabe? A maioria dos investidores, eu sempre gosto de fazer a comparação mesmo, eu falando de Bitcoin, sendo o meu foco 100% aqui, o mercado financeiro tradicional existe faz séculos, então tem muita sabedoria para a gente tirar daquele mercado. As vantagens desse modelo, que é o modelo escolhido pelos maiores investidores, é não precisar acertar o timing perfeito das operações. Você pode estar errado no curto prazo, você provavelmente vai estar e não tem problema, você vai ter uma estratégia que garanta que isso não importe. No longo prazo, a chance de ter bons resultados é melhor e muitas vezes é inevitável, você vai ter melhores resultados dessa forma. E aquela analogia do coelho e da tartaruga, você vai chegar no mesmo local, só que com um período, talvez um atraso maior, que essa é a expectativa disso acontecer, só que a realidade é que você chega com muito mais consistência, com muito mais sanidade mental, você consegue dormir melhor, você tem a confiança no que você está fazendo e no que você está investindo. E o coelho, que aqui seria aquele primeiro caso do especulador, ele vai ter muito mais dificuldade de fato, colher frutos saudáveis do que ele está fazendo. E novamente, eu sei que o Bitcoin ele pode ser visto e tradicionalmente muitos investidores vão falar que ele é especulação. Eu aceito esse rótulo, não quero discutir sobre isso aqui, mas eu quis separar bem as coisas ali do que eu acredito que é o caminho mais saudável e o que é o caminho mais o caminho curto que te leva à beira do precipício. Existe um terceiro caminho e aqui fica interessante, porque assim, o terceiro caminho muitas pessoas não confessam que ele existe, muitas pessoas rejeitam esse caminho, acham que ele é um caminho de picaretagem, de golpe, e ele pode ser, só que é um caminho que inevitavelmente vai existir. Qual que é esse caminho? Gerar valor no ecossistema cripto. E aqui é complicado falar, porque assim, o que você pode fazer nesse caminho? Você pode ganhar dinheiro e ficar rico com criptomoedas se você, por exemplo, abrir uma empresa que se envolve criptomoedas, que está nesse ecossistema. Eu já acompanho, vejo pessoas, por exemplo, contadores que fazem muito dinheiro vendendo aplicativos, vendendo consultorias sobre contabilidade cripto. Eu vejo advogados que fazem também essa parte tributária ou que fazem aconselhamento. Você vê que existem empresas que fazem, por exemplo, as wallets, as carteiras frias. Existem as stablecoins que também são empresas extremamente lucrativas. Talvez são as empresas mais lucrativas por, vamos dizer, por funcionário no mundo.
porque basicamente o sistema delas é muito simples de rodar. Você consegue criar empresas que fazem análise de dados, análise on-chain, criação de aplicativos para resolver problemas que as pessoas de fato têm. E aí tem o segundo tipo de jeito de ganhar dinheiro no mercado cripto, que é produzindo conteúdo, produzir livros, produzir cursos, palestras, e aqui, cara, é onde muita gente fica realmente muito rica fazendo essas coisas, principalmente vendendo curso, vendendo consultoria. E aqui é um ponto que eu tenho que tomar cuidado para falar, porque eu faço isso daqui. Eu vendo mentorias, eu quero vender curso, e aqui tem muito picareta, essa é a verdade. Eu não vou falar que o mercado... E, cara, eu sei que isso parece um argumento de tipo, obviamente eu ia falar que existe muito picareta e eu não sou. Mas, cara, eu não tenho muito o que falar sobre isso. Você tem que tirar as próprias conclusões sobre o julgamento que você tem a mim. Só que é fato que existe muito, mas muito picareta nesse mercado. Abra comentários dos canais de pessoas muito grandes. Muitos têm o Reclame Aqui deles, tem as avaliações dos cursos. Você consegue ver, principalmente aqui, eu acho que é o essencial. Você vê que tipo de conteúdo essa pessoa está fazendo, o que ela está influenciando você a fazer. E isso daqui vai ditar, na minha opinião, se essa pessoa é um picareta ou não. Para mim, 90% desse mercado tá prostituído, tá cheio de golpista e picareta, porque a maioria vende o quê? Vende fórmula para fazer dinheiro rápido, vende sonho de enriquecimento fácil, vende altcoins, invista em altcoins, invista com o meu método que analisa gráfico e prevê. Compre o meu robô, que faz operações automáticas e que deixou muita gente rica. Tem gente mentindo, colocando print falso, colocando dinheiro falso que fez. Cara, não é só o mercado de cripto, marketing digital, qualquer outro mercado, nutrição, tá cheio de nutricionista picareta, não tem muito para onde fugir. Isso daqui, o problema é o ser humano, não é mais o mercado, né? É um nicho. E eu posso falar que muita gente faz dinheiro nisso daqui, cara. Tem gente que diz que ficou rico com cripto e que na verdade ficou rico vendendo a mentira que ele ficou rico em cripto e aí ele vendeu cursos e ficou rico com isso. Por que que esse lado aqui também tem muita gente boa? Por exemplo, tem um Fernando Urich, foi o cara que eu conheci o Bitcoin graças a ele. Foi o primeiro brasileiro a criar livros sobre Bitcoin. É um cara que de fato ensinou corretamente desde 2014 falando de Bitcoin. Vai falar que o cara é picareta só porque ele vende alguma coisa? Não é, cara. Tem as meninas da área Bitcoin que eu acho excelente também. São muito autênticas, são muito confiáveis. Não te recomendam investir em porcaria, investir em golpes que são as altcoins, na minha opinião. E aí, você vê que tem pessoas que não seguem essa mesma linha. E eu espero que você aprenda a filtrar as pessoas que vocês estão consumindo. Isso daqui não é uma forma de me fazer ser o único cara que fala a verdade, obviamente não. Isso daqui é, de certa forma, a minha opinião. E é impossível falar que isso não está acontecendo nesse mercado. Então essas são para mim as 3 formas que você pode ficar rico com criptomoedas de forma honesta. Se você gostou e quer aprender também a minha forma de investir em Bitcoin sem picaretagem, sem gráfico, sem ilusão, sem alavancagem, sem previsão, sem previsões de mercado, você não precisa de nada disso para ter um plano de longo prazo para fazer dinheiro com Bitcoin. Tem um link aqui embaixo na descrição do vídeo, tem um link no primeiro comentário fixado. Beleza, pessoal? Então, like no vídeo e se inscreve no canal se você quer acompanhar mais vídeos como esse daqui.